Fala pessoal, é o seguinte, vou falar sobre as recomendações de carboidratos no esporte. Eu sei, não precisa assustar, eu aumentei o webcam aqui, troquei um pouco a temática, o estilo do vídeo, porque a ideia desse post aqui é diferente dos outros vídeos. Como é que eu faço nos outros vídeos? Eu faço uma coleta de evidências e monto os slides. Nesse aqui, eu resolvi escolher um único artigo específico e eu vou narrar parágrafo por parágrafo, uma linguagem de mais fácil entendimento. O artigo aqui de hoje é da International Society Sport Nutrition, que é a Sociedade Internacional da Nutrição Esportiva, que ela mostra as atualizações, as recomendações, tanto de macro como micronutrientes e suplementos alimentares para os atletas ou praticantes de atividade física. Então, já que eu vou falar apenas de carboidratos nesse vídeo aqui, fui direto para o capítulo, parágrafo de carboidrato. Ele já iniciou falando assim, que o indivíduo normal, uma pessoa que ela vai lá, ela treina de 30 a 1 hora por dia, 5 vezes por semana, um treinamento leve, para ela não perder esse desempenho esportivo, uma quantidade de 3 a 5 gramas de carboidrato por cada quilo de peso por dia é o suficiente, que seria mais ou menos o equivalente a 45 a 55% do seu VET, ou seja, o restante, os outros 55 ou 45%, deveria ser providos de gorduras e de proteínas. Agora, quando você começa a elevar a intensidade desse treinamento, ou seja, em vez de ser de 30 a 1 hora e ser de 2 a 3 horas por dia, um treinamento um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais intenso, aí também é necessário a gente elevar os níveis de carboidrato desse seu dia, indo para 5 a 8 gramas por cada quilo de peso por dia. Por que isso? Porque quando você tem uma diminuição, um aumento na intensidade do treinamento e uma diminuição do carboidrato, os seus níveis de glicogênio começam a cair. Pensa que o glicogênio é como se fosse um combustível para o carro, que é um combustível para você, no caso. Quando você tem lá ótimos níveis de glicogênio, você consegue travecar, consegue andar de maneira normal. Agora, quando a gente começa a perder esse combustível, você começa a falhar e é o seu desempenho indo embora aí. Agora, quando a gente deixa o treinamento um pouco mais de atleta, aqueles atletas de elite, né? Que é de 3 a 6 horas por dia, de 1 a 2 vezes por dia, 5 vezes, 6 vezes na semana, aí é preciso quantidades exorbitantes de carboidrato. De 8 a 10 gramas por cada quilo de peso por dia para a gente manter níveis ótimos de glicogênio e impedir a diminuição no seu desempenho esportivo. Eu resolvi até trazer um exemplo aqui para vocês para mostrar que a quantidade é realmente exorbitante. Então imagina um indivíduo de 70 quilos que ele tem que consumir 8 gramas por cada quilo de peso. Isso é o equivalente a 560 gramas de CHO, né? Que é carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o carboidrato. A sigla do carboidrato é CHO. E 560 gramas de carboidrato a gente consegue em uma caixa e mais um pouquinho de aveia, ou seja, 550 gramas de aveia. Ou em 32 unidades de banana ou em 2,1 quilos de arroz integral. É óbvio que eles não vão consumir só essas fontes de carboidrato de maneira isolada, normalmente é uma mistura, mas só quis tentar exemplificar para vocês para mostrar a quantidade de carboidrato, até porque o próprio artigo fala que normalmente é recomendado você fornecer esses carboidratos a partir de cereais integrais, vegetais, frutas. Então, normalmente a gente não fornece só alimentos sólidos, a gente também fornece alimentos líquidos. A suplementação também entra aqui para conseguir fornecer essa quantidade um pouco mais alta de carboidratos, tá? Então já falei para vocês as quantidades, agora vamos falar do intratreino. Durante esse treinamento, quando a gente eleva de 2 a 3 horas, deixa um pouco mais intenso, os seus níveis de glicogênio começam a descer de maneira até significativa e seu desempenho também começa a diminuir. E você quer manter esse desempenho durante esse treinamento, então você entender como é que funciona a fisiologia de oxidação de carboidratos durante esse treinamento é adequado. De acordo com a International Society, ele fala que nosso corpo consegue oxidar em torno mais ou menos de 60 gramas de carboidrato, de um tipo de carboidrato por hora. Então, quando a gente pensa no tipo de carboidrato, a gente tem aqui a glicose e a galactose, que ela utiliza um tipo de transportador, e a frutose, que utiliza um outro tipo de transportador. Por que essa informação é importante? Se a gente quer oxidar, se a gente quer utilizar esse carboidrato, e eles utilizam transportadores diferentes, a glicose utiliza um transportador diferente da frutose, se a gente fornece de uma maneira isolada a glicose, ela vai oxidar de uma maneira. Se a gente fornece a frutose também isolada, ela vai oxidar de uma outra maneira.
Agora, se a gente associa os dois, já que eles utilizam dois transportadores de maneiras diferentes, eles não vão saturar esse transportador e vai oxidar, vai utilizar esse carboidrato de uma maneira muito mais rápida. E é essa a recomendação da International Society, falando que normalmente é recomendado durante esse treinamento nós fazermos uma associação de glicose e de frutose, uma proporção aí de 1 a 1,2 de glicose para 0,8 e 1 de frutose, para a gente conseguir manter esse desempenho esportivo durante esse treinamento. Então, já falei das quantidades, já falei do treinamento, da quantidade de carboidrato intratreino, agora vamos falar do pré-treino para depois falar do pós-treino. Primeira coisa, pré-treino. É necessário a gente entender que quando a gente come um carboidrato, para ele ser digerido e armazenado, estocado em formato de glicogênio, seja hepático, seja muscular, demora em torno de 4 a 6 horas. Então, peraí. Aí ficou confuso aqui. Se eu preciso de 4 a 6 horas para ele ser reservado em formato de glicogênio, que é um combustível para mim, um combustível para minha massa muscular, para eu conseguir ter um desempenho esportivo, minha refeição pré-treino deveria ser de 4 a 6 horas, certo? Exatamente. Você precisa fazer uma refeição com altas quantidades de carboidrato de 4 a 6 horas antes desse seu treinamento para você ter níveis mais ótimos de glicogênio nesse momento. Então, se você treina de tarde, a sua refeição pré-treino de verdade seria no seu café da manhã. Se você vai treinar de manhã, sua refeição pré-treino seria da noite anterior, por exemplo, no jantar da noite anterior, tá? Então aí começa a entrar particularidades na montagem da dieta. Mas também é mostrado aí no artigo que se você fornece uma quantidade de carboidrato e uma quantidade de proteína de 30 a 60 minutos antes desse treinamento, aqui ele até exemplificou em 50 gramas de carboidrato para 10 gramas de proteína, você consegue melhorar seus níveis de energia, manter níveis mais constantes de energia e também fornecer uma quantidade de aminoácidos para você reduzir o dano muscular desse exercício, ou seja, você auxilia não só no desempenho, mas também na recuperação desse seu treinamento, tudo bem? E aqui ele fala também, aqui a gente está pensando nesses valores que eu estou dando, indivíduos que não estão necessariamente pensando em perder peso, eles estão necessariamente pensando em melhorar o desempenho esportivo deles. Agora, quando alguns atletas, por exemplo, eles têm que se enquadrar em alguma categoria, ou às vezes a próprio esporte pede um pouco mais de peso, um pouco menor para você conseguir exercer um pouco mais de função, ou seja, eles entram numa restrição energética, muitos se preocupam só com a ingestão de proteínas. Isso é errado. A gente também tem que fornecer quantidades de carboidrato para esse indivíduo para a gente conseguir sim melhorar ou manter a nossa massa livre de gordura, ou seja, uma quantidade de tecido muscular que a gente tem, os desempenhos do treinamento, a adaptação desse treinamento, até porque se você fornece só proteína e não fornece uma quantidade de carboidrato, grande parte dessa proteína vai ser desviada para fornecimento de energia e não vai exercer a função primária dela, que é criação e reparo de algum tecido muscular, por exemplo, tá? Então eu falei para vocês que eu já falei de pré-treino, intratreino, já falei em déficit calórico, agora vamos falar do pós-treino. O que a recomendação mostra? Que seria recomendado você fazer uma ingestão de carboidratos e proteínas 30 minutos após esse treinamento. Ele coloca aí mais ou menos de 1 grama por cada quilo de peso de carboidrato e de meio quilo por cada quilo de peso de proteína. E 2 horas depois você fornecer aí mais uma alta quantidade de carboidratos. De acordo com o estudo, com essa referência da International Society Sport Nutrition, essa é uma das melhores estratégias para a gente conseguir renovar, provocar uma ressíntese desse seu glicogênio muscular, desse seu combustível que foi perdido durante essa atividade. Mas é claro, pessoal, aqui novamente entra a particularidade do atleta. Será que ele precisa realmente ter essa ressíntese rápida aí de glicogênio muscular? Vai ter um treinamento? Ele precisa dessa recuperação? Então, novamente, depende de cada caso aqui, tá bom? E aqui ele fala também que durante a competição, quando a gente pensa no dia D, naquele dia da competição, é sugerido que de 2 a 3 dias antes desse dia da prova, a intensidade desse treinamento reduza de 30% a 50%, ou seja, o seu gasto vai diminuir,
mas também você tem que elevar o consumo de carboidratos em mais ou menos de 200 a 300 gramas. Exatamente, você quer saturar, você quer fazer uma supercompensação de carboidratos e uma supercompensação de glicogênio para você ter estoques ótimos de glicogênio para serem depletados no dia do treinamento. E isso foi mostrado de acordo com a referência que é uma das melhores estratégias aí para o dia da prova, mas também é sugerido para não tentar inovar. Não tenta achar que uma estratégia dessa vai realmente te ajudar a melhorar o desempenho se isso vai fazer você passar mal. Então testa antes, vê se seu corpo suporta essas quantidades de carboidrato e uma redução desse treinamento, tá? Então a ideia aqui foi parágrafo por parágrafo dos carboidratos, tentei narrar de uma maneira um pouquinho mais de fácil entendimento. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse tipo aí de vídeo e se gostar, vai ter mais desse tipo aí. Agradeço e até a próxima.